Como diria Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E é mais ou menos isso, gente. Agora são 21h50. Eu costumo dormir cedo, porque eu acordo muito cedo. Mas eu havia me comprometido a colocar semanalmente um conto no YouTube, né? E na semana passada eu não consegui colocar, eu precisei viajar e durante a viagem realmente não houve o momento oportuno assim para fazer a gravação desse vídeo aqui. Falei, não, segunda-feira eu já estarei em casa, pela manhã faço a gravação. Também não consegui fazer. Eu tenho um grupo de contoterapia, que é um grupo fechado, que chama Alcateia, e o nosso encontro acontece às segundas-feiras, às 15h e às 19h30. Ou seja, agora há pouco eu terminei o segundo encontro. Nesse grupo fechado eu trabalho Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Píncola Stess. E aí eu terminei de fazer a mediação, né, de estar lá com o grupo, e me deu uma vontade tremenda de falar, não, vou gravar o vídeo. Então eu espero que eu consiga gravar, porque aqui onde eu estou, na sala da minha casa, se vocês olharem, tem até o reflexo da lâmpada atrás de mim. Não estou com os equipamentos que eu utilizo para gravação, mas vou gravar, tá? E que o importante, na verdade, é o conteúdo, é o conto que eu quero trazer. O conto que eu escolhi é O Homem que Plantava Árvores. Eu vou ler, eu fiz um resumo desse conto, o conto ele é extenso, aí eu fiz um resumo, mas ao invés, e eu até gosto, quando é conto pequeno, eu mesma, na hora aqui da gravação, eu faço o resumo, eu apresento o resumo. Mas esse resumo específico eu vou ler. Por quê? Porque ele é rico em palavras que, inclusive, eu vou usar na simbologia. Então, eu quis ser bem fiel ao resumo que eu preparei, tá? Então, para eu não me perder e para não esquecer algo que realmente seja relevante, eu vou ler. Esse conto, O Homem que Plantava Árvores, ele é de Jean Giono, francês. E ele diz assim, quem narra o conto é um jovem viajante, ele está atravessando uma região desolada dos Alpes franceses, e a paisagem ela é árida, o solo está seco, as aldeias quase abandonadas, e as pessoas vivem praticamente sem esperança alguma. Elas vivem em constante conflito. Durante a caminhada, ele conhece um pastor solitário chamado Euséar Bouffier. Viúvo e sem filhos, Bouffier leva uma vida silenciosa e metódica. Todas as noites, ele seleciona cuidadosamente 100 bolotas perfeitas. No dia seguinte, percorre a região e planta uma a uma, convencido de que ali nascerá uma floresta. Ele não busca reconhecimento, dinheiro ou fama, apenas planta. Anos depois, o narrador retorna, o jovem viajante retorna àquele local. Apesar das guerras e das mudanças do mundo, Bouffier continua seu trabalho. As sementes começam a germinar. Pequenos bosques aparecem, onde antes havia apenas pedras e poeira. Com o passar das décadas, a transformação se torna extraordinária. A floresta cresce, a água volta a brotar, riachos reaparecem, os animais retornam e o clima se torna mais ameno. As aldeias antes vazias renascem. Novos moradores chegam, casas são reconstruídas, jardins florescem, crianças brincam onde existia apenas desolação. As autoridades acreditam que a floresta surgiu naturalmente. Ninguém imagina
que tudo começou pelas mãos silenciosas de um único homem. Bouffier envelhece sem abandonar sua missão. Morre, já idoso, deixando como legado uma floresta imensa e uma região completamente transformada. Aqui termina o conto. Aí agora eu vou aqui com as minhas anotações, a gente vai trabalhar alguns simbolismos desse conto, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero fazer um adendo, que o pastor, ele não salva ninguém. Ele não foi para a guerra, ele não lutou, ele não quer convencer ninguém com discursos, não quer defender partidos, ideologias, mas ele transforma o mundo com ações constantes. Aquela ação constante de ir plantando as 100 bolotas, né, de raiz, de semente, era um ato constante. E foi com isso que ele transformou. Ele morre, e talvez ele nem tenha visto, e talvez não, ele não viu a transformação completa, o resultado completo do seu ato, mas ele o fez. O pastor, ele é um viúvo, um homem viúvo e que não possui filhos. O que isso simboliza? Simboliza alguém que já passou por perdas, por sofrimentos, por traumas, mas que não desistiu da vida. Quando fala dele não ter tido filhos, mostra ele como um homem estéril, né? Ele não gerou filhos, mas ele gera vida através das sementes plantadas. Então representa um homem, tá? Que embora com perdas, com traumas, com solidão, ele consegue produzir vida. Ele consegue dar vida aos seus sonhos, dar vida àquilo em que ele acredita. Quando se fala da nossa psique, muitas vezes dentro de nós o que existe é um terreno árido, uma terra seca, pedregulhos, né? O que seria tudo isso? A nossa história, as nossas vivências, os abandonos, as rejeições, as palavras, as palavras ditas de forma errada, de forma pesada, de forma pejorativa, ou as palavras não ditas, aquelas que acalentariam, que acolheriam, que abraçariam, elas não chegaram até nós. E aí é dentro deste terreno infértil que, aqui no conto representado pelo pastor, aqui em nós representa o lado, a parte mais madura da nossa psique, que conhece, que reconhece que pode haver vida, que pode haver esperança, que pode haver transformação, onde antes só existia perda e caos. Até aqui, tudo bem? Ele diz que, no texto eu fiz questão de grifar, né? Por isso que eu fiz questão de colocar, que ele vivia uma vida silenciosa e metódica. E aí, a associação que eu faço é que a gente não funciona no barulho. A nossa mente não funciona no barulho. Então, é preciso, às vezes, silenciar. E, principalmente, hoje em dia, e não é de hoje, isso já vem de um bom tempo, nós somos invadidos o tempo todo por informação. Tela de celular,
tela de televisão. A gente precisa estar num constante fazer. A gente tem que estar lendo, produzindo, conversando. A gente não consegue desfrutar do ócio, a gente não consegue desfrutar daquele momento onde a gente faz simplesmente nada. O que você está fazendo? Nada. A gente tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. A gente vive um momento da vida que é chamado de a sociedade da produção, a sociedade de produção, a sociedade de resultados, de apresentar resultados o tempo todo. Então, quando a gente resolve fazer nada, a gente não consegue, porque a nossa mente cobra. Pode observar, a gente se sente extremamente com a consciência pesada quando a gente está fazendo nada. A gente não se dá esse direito. E, às vezes, essa cobrança não vem nem externa mais. Ela já foi incutida na nossa mente de tal forma, que é a sociedade, que eu queria lembrar a palavra e não lembrei, que é a sociedade do desempenho. Então, é o tempo todo incutido em nossa mente que a gente tem que estar produzindo, que a gente tem que estar apresentando resultados. E uma outra coisa que eu vejo é silenciosa e metódica. A gente precisa de ritmo, de constância. Os resultados, eles não vêm de forma imediata. A gente acredita que vem de forma imediata, porque a mídia passa que vem de forma imediata, mas não. Para as pessoas chegarem onde chegou, conseguirem o que conseguiram, conquistar o que conquistaram, houve todo um trajeto, houve toda uma construção. Então a gente vê algo pronto e acha que foi pirlim-pim-pim, né? Que foi varinha de condão. E não é. Tem um termo que fala assim, tem um ditado assim que fala assim: as pessoas querem o que eu quero, mas não pagam o preço que eu pago para ter o que eu tenho. E eu não estou falando de mim, eu estou falando das pessoas que conquistam. De um ator talentoso, de um cantor, né, um músico talentoso, de um empresário honesto que trabalhou, que construiu ali o seu império, de pessoas que estudaram muito para chegarem a doutor, né, fazer um doutorado, perderam não, né, investiram horas de sono, noites sem dormir, que passaram em um concurso público, que passaram num vestibular, numa universidade conceituada. Quanto tempo de dedicação, né? Quanto tempo de estudo, quantas horas de sono, quantos rolês que não rolaram, né? Quantos lugares deixaram de ir para conquistar aquilo que almejavam, para conquistar o seu sonho. Então, a mente da gente, a nossa alma, vou falar da alma, vou falar de algo que é mais a ver com as nossas emoções, ela não amadurece no barulho, no excesso de informação, no excesso de conteúdo e nem no estalo de dedos. É construção, é metódico. Todo dia, à noite, ele selecionava 100 bolotas de semente, né, na terra, e no dia seguinte ele saía pelo campo plantando as 100 sementes, as 100 bolotas que ele havia preparado na noite anterior. Exige trabalho. Conseguir, conquistar, deixar legado, alcançar um sonho, conseguir um objetivo, exige trabalho.
Que interessante a respeito das bolotas, né? O que eu coloquei aqui porque ele fala lá, bolotas perfeitas. Então ele preparava 100 bolotas perfeitas. O simbolismo que eu trago disso é o discernimento, porque ele escolhia, perfeita no sentido dele escolher a semente boa e a semente ruim. A semente que iria germinar da semente que poderia ir para o lixo, porque não iria germinar. Eu vejo isso como uma capacidade de discernir. É o discernimento de perceber o que é bom para nós e o que não é. De perceber o que eu quero, o que eu preciso ouvir e o que eu não preciso ouvir. O que me acrescenta e o que não me acrescenta. O lugar que eu quero estar. As pessoas com quem eu quero estar. Que vão me fazer bem. De alguma forma, quando eu falo acrescentar, não é acrescentar financeiramente, acrescentar cultura, acrescentar conteúdo. Não, acrescentar prazer, lazer. Né? Quem são as pessoas? É ter esse discernimento, sabe? De quem pode fazer uma diferença positiva na sua vida e de quem, pelo contrário, vai roubar a tua energia. De quem um discernimento para perceber quem é realmente verdadeiro com você e quem está com você por outros interesses. É separar a semente ruim da semente boa. Eu coloquei aqui, olha como é bom eu anotar, né? Eu coloquei também os pensamentos. Até aqui eu falei das pessoas, né? Dos lugares, falei do externo. Mas também ter o discernimento de perceber quais pensamentos eu vou manter e quais eu vou jogar fora. Porque quanto de lixo a gente às vezes tem nos nossos pensamentos. A gente ter esse discernimento de perceber no que a gente está pensando. Porque tem pensamentos que vêm, a gente não controla, eles vêm, quando vê já estão aqui. Eu não consigo controlar meus pensamentos. Não consegue. Você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. Eles vêm, eles simplesmente vêm. O que você consegue, o que é possível conseguir é, se esse pensamento que está agora aqui ocupando a minha mente, se eu quero manter ele aqui ou não. Ele me faz bem? Ele me acrescenta? Ele é positivo ou ele é negativo? Ele me traz disposição, alegria, fé, crença na vida, no outro. Ele me traz disposição, ele me traz sensatez, lucidez ou não. Ou ele me traz tristeza, rouba minha energia, me deixa cego sem perceber o que é real e o que é irreal dentro deste pensamento. Ele me desagrega, ele destrói a minha relação com o outro, ele dissemina coisas boas ou coisas ruins. Esse pensamento, ele é cheio de crueldade, de preconceito, de preconceitos? Ou eles são pensamentos que enobrecem o ser humano, as atitudes, as boas conquistas? O que eu estou pensando me valoriza ou me desvaloriza? O que eu estou pensando valoriza o outro ou o desvaloriza? Então a gente consegue usar esse critério sobre as nossas emoções, sobre as nossas atitudes. O que daquilo que fazemos, que falamos, que sentimos, que pensamos, que queremos manter na nossa vida?
é sobre esse discernimento que eu trago do simbolismo das bolotas, da separação das sementes para fazer as bolotas perfeitas. O jovem viajante, que no conto é o narrador, representa o ego. O ego, o nosso ego, em busca de sentido da vida. Nós não somos seres, Lacan diz que somos seres faltantes, desejantes e falantes. O ego é isso, é essa busca. O jovem viajante é essa busca, a busca do conhecimento, é a busca da transformação, ele busca aprender, ele quer saber mais sobre tudo e sobre todos, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que tem no fundo do mar, o que tem no espaço, tá? Esse é o ser humano, isso somos cada um de nós, isso é cada um de nós. É o ego em busca do sentido, pelo sentido da vida. A terra devastada é a psique estéril. É aquela psique devastada pelos traumas. Eu havia falado do pastor, né? Mas que o pastor, por ser viúvo e sem filhos, era aquele homem solitário. Mas que ele estéril, mas que ele não deixava prevalecer aquela condição. O que ele deixava prevalecer era a vontade, o desejo e a capacidade de gerar vida, tá? Na terra devastada é a nossa psique estéril, os traumas que nos impedem de sonhar, de acreditar, de investir em algo, de seguir em frente. Sabe quando você é criança, que você escuta assim, você não consegue, você não vai chegar lá, você é burro, você não vai dar o que presta, você não vai ser ninguém na vida. Você não pode aprender tal coisa, porque isso aí é para rico. Quem consegue fazer isso, aprender a tocar esse instrumento, a seguir essa profissão, é só quem tem dinheiro. E você vai ouvindo essas palavras que te invalidam e você cresce e diz que uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade para quem escuta. Quantas pessoas inteligentes que estudam vão para um vestibular ou vão para uma prova de concurso e na hora dá um branco. Por quê? Porque aquela voz inconsciente da psique fala, não, você não consegue, você é burro, você não é capaz. Quantos sonhos foram assassinados na nossa infância pela fala daqueles que deveriam ser nossos incentivadores, os nossos cuidadores primários, pais, professores, avós, tios, enfim. Às vezes, eu falei da fala, né? Da fala destruidora, né? Que anula, que invalida. Mas existe a fala que não foi dita. Sabe? A criança que nunca ouviu, ela pode não ter ouvido essas frases pesadas, essa fala pesada, mas ela também nunca ouviu assim, olha, eu amo você. Você é importante. Você faz diferença na minha vida. Eu sou mais feliz porque eu tenho você na minha vida. Você é linda, você é lindo, você é inteligente, você é esperto. Faltou essa fala. E para a criança essa fala é muito importante. Porque essa fala, tanto essa fala positiva quanto a fala negativa, ela vai construindo aquele ser humano. Então, quando esse ser humano vem para a fase adulta, ele é resultado dessa construção.
E muita coisa na fase adulta tem que ser desconstruída num setting terapêutico, né, analítico. Por quê? Porque se tornou uma verdade absurda, que bloqueia, que faz sofrer, que invalida. E às vezes não é nem a fala. Sabe aquela criança que chega assim com um desenho, vem com um desenho, faz e vem mostrar para a mãe ou para o pai? Ou quer contar o que aconteceu na escola com o amiguinho, com a amiguinha? E ouve assim, cala a boca que eu tô assistindo a novela, cala a boca que eu tô no celular. Fica quieto, você tá atrapalhando. Ai, depois eu vejo, agora eu tô ocupada. Isso são formas de invalidar aquela criança e aquele sentimento. E aí torna a psique estéril. Aí outra palavra que traz ali é sobre as guerras. E aí existe tanto as lutas externas quanto as lutas internas que a gente passa no decorrer da vida. As lutas externas que enfrentamos são diversas. O desemprego, o preconceito, a fome. O ir para a guerra, a gente vive aqui num país que não está em guerra, mas a gente está vivendo um momento que vários países estão em guerras. E muitos tantos que não vivem guerras entre países, mas vivem conflitos internos muito sérios, que são obrigados a deixar seus países e viver muitas vezes em acampamento, dependendo de caridade, dependendo de instituições que prestam auxílio e socorro, levando alimento, levando remédio, dependem de doações. Então são muitas as lutas que enfrentamos. Uma decepção amorosa, a perda de uma pessoa muito querida, né? O falecimento, a perda de um filho, a perda prematura de um pai, de uma mãe, o ser órfão, o ser sozinho mesmo ao redor de muitas pessoas, mesmo vivendo em família, a rejeição, a comparação. Então a gente vive muita luta externa. De tem uma música do Djavan que fala assim: sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar, o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe? Você olhar e ver que todo mundo, que tem o tênis que você gostaria de ter e você não pode ter. Às vezes você não consegue nem ter o chinelo. Sabe? E uma sociedade hoje que não sei se só hoje ou se sempre, que realça que o ter é mais importante que o ser. Então, se você não tem um carro maravilhoso, se você não tem uma casa maravilhosa, se você não viaja para Disney, se você está à margem dessa sociedade. Se você não tem um monte de curtida e um monte de seguidor, então também você está à margem. Se você é uma profissional que não está ali, ó, nas redes sociais, você não é ninguém. Se você não é visto, você não é ninguém. Hoje em dia não importa mais as pessoas com quem você convive saberem quem você é. É preciso que um monte de estranhos saibam de você, ó, eu existo. Eu tô aqui, eu penso assim, eu penso assado. E existem as lutas interiores. As lutas interiores são aquelas que travamos com nós mesmos, que é estar ansioso, na questão dos transtornos, você ter um transtorno, sendo diagnosticado ou não, você lidar com este ser diferente do outro e sentir que não se encaixa no que é considerado normal,
você ter uma identidade, uma identificação de gênero diferente daquilo que pregam como normal, então você não se encaixa. Você ter um corpo fora do padrão estipulado de beleza, então você não se encaixa. E aí a gente embarca nessas lutas, nessas guerras interiores, ou a gente fica muito frustrado, muito deprimido, porque eu sou muito diferente, eu não me enquadro, eu não me encaixo, eu não sou aceita, eu não faço parte de nenhum grupo. Ou a gente começa a querer se enquadrar para poder pertencer ao grupo. Algo que era muito comum aos adolescentes, porque aí é normal, digamos assim, é natural, não é normal, é natural nessa fase da adolescência, o adolescente, para ser aceito no grupo, ele se propõe a alguns papéis. Porque o adolescente, ele tem essa necessidade, né? Ele está saindo daquele casulo para ir para o mundo. Então, a opinião do outro, do amiguinho, da amiga, é muito importante para ele, porque ele está construindo a autoimagem dele. Mas nós chegamos na vida adulta da mesma forma. Nós nos tornamos adultos tentando nos encaixar em algum grupo, tentando ser aceitos. Então, o meu corpo não está de acordo, vamos fazer um monte de cirurgia. O meu rosto não está de acordo, vamos fazer harmonização facial. E não tenho nada contra o autocuidado, não tenho nada contra uma cirurgia plástica, não tenho nada contra nada disso. O que eu quero ressaltar aqui é o quanto disso você faz para pertencer. Porque você vai fazer e não vai conseguir pertencer. Porque a primeira aceitação tem que ser a nossa. Nós temos que nos aceitar, nós temos que nos acolher, nós temos que nos conhecer. E nos conhecendo, a gente consegue se posicionar no mundo. Agrade ou não agrade. Agradando a alguns e desagradando a outros. Mas aí a gente não precisa estar 100% no agrado de todo mundo. Entende a diferença? Então, o quanto de tudo que você faz para ser aceito, para pertencer, é realmente necessário e realmente te preenche. O quanto você tem que comprar, o quanto você tem que consumir, quanto que você entra em dívida que você não consegue pagar para poder ter um determinado bem por questão de status mesmo, porque dizem que é preciso ter um determinado carro, uma determinada roupa, uma determinada bolsa, um determinado sapato, um determinado smartphone para fazer uma determinada viagem. Percebe? É não se enxergar no mundo. E aí, quando a gente não se enxerga no nosso mundo, a gente tenta fazer parte do mundo do outro, mas o mundo do outro é do outro. O que é bom para ele não é bom para mim. Ou o que é bom para mim, o que eu entendo como certo, como não é o mesmo para o outro. Então a gente precisa se conhecer, porque se a gente não olhar para dentro da gente, para descobrir os nossos valores, para descobrir o que a gente gosta de fato, a gente vai viver sempre buscando no outro a resposta. Só que é uma resposta que está aqui, ó. Só que a gente não silencia. Então, se a gente não silencia, a gente não vai ouvir o nosso interior. A gente não vai ouvir a voz que vem de dentro da gente, que está ali querendo falar, mas a gente não escuta.
E se a gente não se comprometer com a gente mesma, e isso dá trabalho de se autoconhecer, e sabe, às vezes a gente não quer se autoconhecer, porque se autoconhecer dá trabalho. E se autoconhecer também implica em efetuar mudanças em nós. Entende? Aí tem um momento do conto que fala das autoridades, né? Que fala assim que as autoridades olharam para aquela floresta e acharam que tudo estava ali naturalmente. Em nenhum momento eles reconheceram ou perceberam que precisou uma pessoa todos os dias, dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após década, ir lá plantar as 100 bolotinhas que na noite anterior ele preparou, com todo esmero, com todo cuidado. Então, aquele pastor fez tudo isso e não houve o reconhecimento. E pode ser que todos os dias a gente faça um monte de coisa e que ninguém reconheça. Ninguém reconhece, ninguém aplaude. Ninguém está na linha de chegada te esperando. É só você que sabe a tua luta. A mulher, ela levanta ali todo dia, ela dá conta da casa, ela dá conta dos filhos, ela dá conta do almoço, ela dá conta do marido, aí ela dá conta da profissão que ela exerce fora de casa. E termina o dia, à noite ela está cansada, ela vai para casa, ela toma o banho dela, ela descansa. Às vezes ela não tem sequer uma palavra do marido ou de algum filho falando obrigada, mãe, obrigada. Ou do marido, oh, esposa, como eu te amo. Ou da esposa. O marido sai, rala para trabalhar, para dar conta, engole sapo, desmando de chefe e tantas outras coisas, né? Pessoas que pegam conduções para ir trabalhar, 1, 2, 3, 4 para ir e voltar, gasta 2 horas do trabalho para ir, depois mais 2 para voltar. E chega em casa e não vai ter. Obrigada, papai. Obrigada por ter passado o dia lá ralando para colocar essa comida na mesa. Obrigada, marido. Eu te amo, marido. Não vai ter. Não vai ter. Às vezes a pessoa volta para a casa dela vazia, sozinha. Sabe? Então, é a gente fazer sabendo que a gente não vai ser aplaudido. A gente fazer sabendo que não vai ser reconhecido. E saber que às vezes só vão perceber quando a gente para de fazer. Só vão perceber o quanto a gente é útil quando a gente deixa de ser útil. Percebe? Por isso que como aquele homem, aquele senhor, aquele pastor fazia diariamente, gerando vida para as próximas gerações, ele fazia aquilo sem esperar nada em troca. Eu estou aqui agora começando esse canal no YouTube, é o segundo conto que eu coloco. Se eu estiver aqui e eu não estou esperando curtida e seguidores, pode ser que surja. Pode ser, porque o nosso fruto, o nosso trabalho, ele gera frutos. Mas se eu estiver aqui e o meu intuito, depois de postar esse vídeo, é ter um monte de curtida, um monte de comentário, um monte de elogio, né?
Gente, quão pequeno vai ser tudo isso que eu estou fazendo? Quão infeliz eu vou ser? O que eu quero com esse canal isso eu quero, isso eu gostaria. Que as pessoas que ouvirem os contos e que ouvirem a simbologia dos contos possam se identificar e de alguma forma isso possa falar com ela, trazendo transformação, se ela precisa de transformação, se ela quer transformação. Ela ouvir e saber que tem outra pessoa que passa e que sabe do que ela passa, que passa pelo que ela passou. Porque às vezes a gente se sente muito sozinho e a gente acha que só nós estamos vivendo determinada situação. E, no entanto, não. Tem uma galera e tanto passando por dores muito parecidas, por situações muito parecidas. Então, o propósito desse canal é isso. Aqui eu vou receber um monte de elogios, mas eu vou receber um monte de críticas. E se eu der muito valor para os elogios, pode ter certeza que eu vou dar muito valor para as críticas. Porque se eu dou muito valor para os elogios, é porque eu me importo muito com a opinião que o outro tem do meu trabalho. Então, se eu me importo com a opinião do outro, eu importo tanto com as críticas positivas quanto com as críticas negativas. Mas o que eu tenho que saber é que eu venho aqui e trago o meu trabalho. E que, quiçá, esse trabalho realmente possa fazer alguma diferença na vida de alguém, de uma pessoa, de duas, não sei. Eu sei que o trabalho que eu faço lá na Alcateia, como eu tenho feedback, eu sei o quanto eu sou transformada com o grupo e o quanto as meninas que estão ali, as lobas que estão ali, também são transformadas porque elas compartilham. Então a gente faz um trabalho ali de construção juntas. Aqui vai ser muita gente em anonimato, né? Mas aí eu sei que a psicanálise, ela traz ressignificação, ela traz elaboração. Sabe, e eu sei que o conto, que através do conto, o inconsciente vem à tona, o inconsciente se manifesta. Aí vem para a consciência muita coisa que estava inconsciente. E aí é possível tratar. Porque ele busca lá aquilo que de alguma forma determina e define as nossas ações hoje, e a gente não dá conta. Por que que a gente tem tantos atos repetitivos? Porque a gente sempre se relaciona com o mesmo tipo de pessoa. Porque a gente sempre tem o mesmo tipo de fala. Porque a gente sempre tem o mesmo tipo de reação diante das situações. Aí a gente começa a se conhecer. Tá caminhando para o fim, tá? Tá. Aí ele deixa um legado, né? E fala que ele deixa o legado, ele deixa a floresta, as vilas se reconstroem, crianças brincando, enfim, volta a ter vida aquele ambiente, né? E a gente deixa legados, heranças. A gente deixa herança material, legado material, que é aquele que os nossos descendentes, por direito, são herdeiros, mas a gente deixa um legado imaterial, uma herança imaterial. E essa herança e esse legado imaterial a gente deixa para a humanidade, a gente deixa para todos, os quais de alguma forma fizeram parte da nossa vida, que de alguma forma a gente conseguiu alcançar. Aí qual é o legado imaterial?
que a gente vai deixar no mundo, que a gente quer deixar no mundo, que a gente quer deixar nas pessoas. O que a gente está plantando hoje, que vai ser colhido amanhã e que faz diferença no mundo, na vida das pessoas. O quanto a gente, com o nosso dinheiro, com o nosso salário, com aquele dinheiro que a gente recebe todo mês ali, né, como paga pelo trabalho, o quanto desse dinheiro eu separo para fazer diferença na vida de alguém. Sabe? Um prato de comida mesmo, uma cesta básica, um sapato, uma blusa de frio, um cobertor, um alimento, um remédio. Quando a gente ouve essas catástrofes que acontecem, como recentemente o terremoto na Venezuela, o que a gente faz que pode fazer diferença? Você não pode ir lá resolver o problema do terremoto e das vítimas, mas se você conseguiu contribuir com um par de calçado para alguém lá que perdeu tudo, você já está fazendo diferença na vida de alguém. É que a gente às vezes pensa que se a gente não pode fazer muito, então a gente também não pode, não faz o pouco. Só que o pouco faz diferença. Então é isso, o que a gente planta a cada dia, com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas orações, o que a gente planta todo dia, de forma imaterial ou material, que vai alcançar pessoas pelo mundo, ou no nosso bairro, ou na nossa cidade. Aí, uma fala final aqui que eu quero fazer é que esse conto, ele inverte aquela ideia, o conceito de heroísmo que a gente tem. Porque a gente tem a ideia de herói daquele que vai para a guerra, que conquista, que vence o inimigo, não é? Ou então a gente tem a ideia daquele que é famoso, que é rico. É essa a ideia de sucesso que a gente tem. Então o sucesso, ele tem que ser gritante, né? Quem são as pessoas que a gente admira? O que a gente consome? E aí pegar isso e saber, pegar essa informação que a gente está tratando aqui e saber que o herói é aquele, também é aquele, eu vou dizer assim, que faz em silêncio, que faz atrás dos holofotes, aquele que ninguém está vendo, sabe? Numa empresa, né? A gente vê os líderes, os diretores, mas sabe, aquele que mantém tudo limpinho, que chega antes de todo mundo e que mantém tudo limpinho, o banheiro limpinho, para que quando chegue todo mundo, tá tudo ali pronto, esperando. Aquela mulher que faz o cafezinho, o almoço. O gari que passa na rua coletando o lixo, porque quando não passa, vira um caos. São essas pessoas que vão trabalhando em silêncio e que ninguém enxerga, mas que são tão importantes quanto as que todo mundo enxerga. Entende? É sobre isso. Esse conto, o homem que plantava árvores,
traz para a gente esse olhar para o que nós, eu, você, cada um aqui, constrói e deixa para gerações futuras. Sabe aquele plástico, aquela garrafinha PET de água lá, de refri, ou aquela latinha de cerveja que você não joga na areia da praia? É sobre isso. Sabe aquele lixo que você recicla? Sabe aquele bom dia que você dá para alguém que você nem conhece? Sabe aquele panfletinho no semáforo que você abre teu vidro e pega? Sabe aquela bala de 50 centavos, de R$ 1 que você compra no semáforo para ajudar quem está ali trabalhando, embaixo de sol ou de chuva, muitas vezes? São os pequenos gestos. São os pequenos gestos que fazem as grandes mudanças. E aí eu encerro aqui. Espero que, como eu disse, que esse vídeo realmente possa, quem estiver assistindo, ser tocado por cada simbolismo que foi tratado aqui. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E no coração de cada um de vocês. No Instagram, eu tô como @abra seu coração. Quem quiser me seguir lá será muito bem-vindo, viu? Tchau!